Olha, eu acho que foi a peça orçamentária mais contestada dos últimos tempos. Já estamos acompanhando aí questionamentos do Tribunal de Contas da União. 10 deputados, aliás, deputados de 10 partidos, enviaram carta a Bolsonaro pedindo que explique como é que vai cumprir o teto de gastos e meta fiscal sem cometer crime de responsabilidade, Luciano Kleiber. Que fim vai levar esse orçamento desse ano? Bom dia, Diógenes. Bom dia aos amigos ouvintes do Jornal 96. Pois é, Diógenes, como você disse, a peça orçamentária mais contestada, mais debatida, mais discutida dos últimos anos. De uma maneira geral, o que a gente pode explicar para o nosso ouvinte é o seguinte: os parlamentares resolveram puxar dinheiro do orçamento para atender suas emendas. Com isso, turbinaram os orçamentos de alguns ministérios que são, vamos dizer assim, mais simpáticos a eles, como o de infraestrutura e o de desenvolvimento regional do nosso Rogério Marinho. Qual é a ideia? Claro, atender suas emendas e fazer chegar dinheiro às suas bases eleitorais, né? Só que o problema, Dionísio, é que o cobertor está curto. Né? E aí ficaram apenas pouco mais de 55 bilhões de reais em recursos discricionários, em verba discricionária, que é aquela sobre a qual o governo tem margem de manobra, ele pode mexer efetivamente, e dessa forma, considerando que dentro desses 55 bilhões ainda estão aí dinheiro para pagamento de aposentadorias e pensões, e também dinheiro para pagar o Bolsa Família, sobra quase nada para sustentar a máquina. E existe o risco de um termo aí em inglês chamado shutdown, que é o quê? Paralisar a máquina pública, paralisar mesmo, faltar dinheiro para transporte de pacientes com Covid, faltar dinheiro para comprar papel para os ministérios funcionarem, faltar dinheiro para tudo, Diógenes. E aí, a única forma que o governo tem para fazer com que a coisa ande é furar esse orçamento, é dar uma boa e velha pedalada, aquela mesma que derrubou Dilma Rousseff do cargo de presidente. Para evitar isso, o governo federal está tentando fazer alguns ajustes neste orçamento. O caminho agora é vetar algumas das emendas que foram apresentadas no Congresso, criando aí um ruído político, criando um problema político que o governo ainda não sabe como vai administrar. O TCU também deve entrar na jogada para dar algum tipo de recomendação que embase essa postura que o governo federal pretende adotar. O TCU, por meio dos seus técnicos, já tem dado sinais de que o governo precisa vetar alguma coisa, quer dizer, o presidente da República precisa vetar alguns pontos, e um grupo de parlamentares também entra no TCU hoje com um questionamento mais formal em relação à peça orçamentária, Luciano Kleber. São tantos os problemas que a presidente do IBGE, a Suzana Guerra, pediu demissão porque praticamente o dinheiro todo do censo demográfico foi cortado. Não há condições de se fazer o censo este ano com um orçamento de menos de 100 milhões de reais, Luciano Kleber, num orçamento que estava previsto de mais de 2 bilhões de reais. Pois é, o IBGE ficou com um pouco mais de 5% do orçamento que tinha previsto, e dessa forma ele também não tem condição de operar. O IBGE trabalhar sem o censo, o último censo foi realizado em 2010, é a mesma coisa de hoje, que você tentar tocar uma oficina sem ter ferramenta para trabalhar. Não tem como, o IBGE lida com dados. Então, a Suzana Guerra realmente já pediu demissão e deve acontecer coisas semelhantes. Então, tem uma entrevista muito boa do ex-ministro Maílson da Nóbrega, que hoje tem uma consultoria chamada Tendências, no jornal O Globo de hoje, que ele diz que, da forma como está, o orçamento é uma bomba, realmente, uma bomba no colo do presidente Jair Bolsonaro. Pois é. Então vamos acompanhar essa situação do orçamento que muito interessa toda a população brasileira e tem seus reflexos na relação com o Congresso Nacional. Muito complicado. O presidente da República está em mais uma sinuca de bico. Falar em mais uma crise, Luciano Kleber, que tem reflexo na economia. Quando é que o presidente da República vai tomar uma decisão de uma vez por todas em relação ao chanceler brasileiro, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, um dos mais rejeitados da história?
Pois é, eu estava vendo você comentando aí essa crise nova dele aí com a senadora Cátia Abreu, ontem no final do dia, né? Ele foi para o Twitter para responder um artigo que ela tinha publicado no jornal o Globo, no ontem também, na edição de ontem também, onde ela faz algumas críticas à política externa do Brasil, e a resposta dela foi bem emblemática, né? Ela disse que o Brasil não pode continuar tendo no exterior a face de um marginal, né? E realmente a situação do Ernesto está completamente insustentável. Mas a tropa de choque de Jair Bolsonaro tem atuado para defendê-lo, Diógenes. Vamos ver por quanto tempo isso vai durar. Hoje ele convocou, o ministro Ernesto Araújo convocou uma reunião no Itamaraty com todos os secretários do Ministério. Há uma expectativa de que depois dessa reunião a demissão dele seja confirmada nessa segunda-feira. Vamos acompanhar, já há nomes aí colocados para a substituição, entre eles o embaixador do Brasil em Washington, Nestor Foster, que é muito ligado ao grupo do presidente Bolsonaro, aos filhos, Eduardo Bolsonaro, e tem também o nome de Flávio Rocha, que é aquele almirante, é o bombril do governo, né? 1001 utilidades, né? Hoje ele está acumulando Secretaria de Assuntos Estratégicos com a comunicação, as verbas de comunicação do governo, no Ministério do Fábio Faria, ministro das Comunicações, e já há sondagens em relação a Flávio Rocha, que é chamado de Rochinha no governo, junto aos parlamentares, aos líderes do Congresso Nacional. É um dos nomes, dizem que é um cara preparado, que age diplomaticamente dentro do governo, fala 6 línguas estrangeiras, seria um nome do grupo do presidente, né, da casa, para essa crise, para resolver essa crise nas relações exteriores. Semana passada estavam tentando arranjar uma situação, uma saída honrosa para o ministro Ernesto Araújo, por exemplo, de ele ocupar uma das embaixadas importantes do país lá fora, mas há a possibilidade de veto no Senado, que é o Senado que tem que aprovar essa indicação das embaixadas, né? Você vê como a situação dele está tão desgastada entre os parlamentares que nem essa saída honrosa foi viabilizada, porque se o presidente apresentar a indicação dele, ela pode ser desaprovada, pode ser rejeitada pelos senadores. Então vamos acompanhar essa crise do Ernesto Araújo. A semana começa sob a expectativa, Luciano, acerca do fim do atual decreto de restrições ao comércio, serviços e turismo no Rio Grande do Norte. Esse decreto vai cair, ou pelo menos vai expirar e não vai ser renovado? É essa a grande expectativa do setor produtivo do Rio Grande do Norte. O decreto que está em vigor hoje, ele vale até a próxima sexta-feira, dia 2 de abril, né? Em plena sexta-feira santa. E as orações de todos os empresários são no sentido de que haja aí realmente uma posição do governo do Estado no sentido de não renovar esse decreto, de, no mínimo, voltar à situação que a gente tinha anteriormente, sem a questão do toque de recolher. Eles também não aceitam a questão do toque de recolher. É crescente, Diógenes, o número de empresários, o número de relatos que a gente escuta de empresas que estão fechando as portas para não mais reabrir, dramas pessoais de todo tipo. Os grupos de WhatsApp estão repletos de depoimentos de empresários, de vídeos de empresas que estão encerrando, pelo menos parcialmente, suas atividades. O setor de bares e restaurantes é o que mais sofre, mas o setor de comércio, de uma maneira geral, também está muito sofrido. Numa semana, inclusive, em que você tem aí uma venda sazonal muito forte, né, que é a questão da Semana Santa, você tem muita coisa sazonal na parte de chocolates, né, que você poderia estar vendendo, mas há uma dificuldade muito grande dos empresários de trabalhar com o decreto que está posto hoje. Não houve até agora nenhuma sinalização, nem de que vai continuar, nem de que não vai, do governo do Estado, mas, como eu disse, é grande a expectativa do setor produtivo do Rio Grande do Norte. E, maior do que a expectativa, é o sufoco dos empresários deste Estado, Diógenes. Seu feeling? Diógenes, eu prefiro não dar uma opinião, sinceramente, porque é o seguinte,
A gente precisa monitorar os números da Covid ao longo dessa semana e saber o que é que o tal do Comitê Científico do Governo do Estado vai dizer ali pela quarta-feira. Eu acho que a governadora Fátima Bezerra está bem sensível a este drama, porque isso chega a ela, claro que chega a ela. A própria área econômica do governo também está alertando ela de um risco muito grande, de uma quebradeira de empresas que tem efeitos, Diógenes, no longo prazo. O Estado pode deixar de ter como aferir receitas para se sustentar propriamente dito. Então, eu acredito e espero que a governadora vá ser sensível a este drama do empresariado, mas não faria nenhuma aposta não, viu, Diógenes? Traduzindo esse seu sentimento, que você não quis externar, mas acabou externando, pode haver uma flexibilização. Como eu estou dizendo, é mais uma expectativa do que um sentimento, mais uma esperança, sabe, Diógenes? Porque não dá para a gente continuar por muitos dias mais na situação que a gente vive hoje. A coluna de Luciano Kleber, um oferecimento da Unifarma. Unifarma que já está presente em praticamente todo o Nordeste, são mais de 850 lojas de ônibus. E pode olhar, tem uma bem pertinho de você, com preço baixo de verdade, eu garanto. Luciano, até amanhã com as notícias da economia. Até amanhã, um grande abraço.